Comunicadores. Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme. Narcel Equipamentos para Gastronomia. Mom and Dad, this is my boyfriend. Great to meet you, my man. So how long has this thing been going on? Dad. White family, black servants. I hate the way it looks. Good to see no brother around here. Something is very wrong. What are people out here? You've been chosen, Chris. They are so good to us. Corra, 18 de maio nos cinemas. Boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica. Estamos com mais um programa Verdade e Expressão. Lembrando que esse programa é transmitido pelo Facebook, na nossa página da TV Transamérica, na página da Verdade e Expressão. Se quiser, você pode participar com a gente no WhatsApp, que vai aparecer ali na tela. Não vou lembrar de cabeça aqui. É 99613-3677. E também pelo site, você pode assistir o programa no verdadeexpressão.com.br. Hoje vamos falar um pouco do jornalismo, das mídias, só que das mídias independentes, do jornalismo independente, diferente do que a gente está acostumado a assistir na televisão, na internet, que são as mídias tradicionais. Para tanto, vamos entrevistar o jornalista Márcio Mittelbach, que é um jornalista independente, tem um trabalho desenvolvido, uma página, né? O nome dela é Terra Sem Males, ele vai explicar melhor o que é, e também a produtora, que mexe com filmes, produz filmes, da Popolo Filmes, vai explicar melhor o que é esse trabalho que ela está desenvolvendo. Primeiramente, vamos começar pelas mulheres. Boa noite, Camille, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então, Camille, gostaria que você falasse um pouco sobre primeiro se apresentasse e falasse um pouco sobre esse trabalho, Popolo Filmes. Basicamente a Popolo é uma produtora audiovisual que ela é focada em causas. Então a gente trabalha muito com movimentos sociais, sindicatos. A gente está sempre na rua também, a gente gosta de cinema verdade, né? De estar participando desses momentos históricos. Essa produção, você faz produção só nessa área ou em geral, assim, produz filmes? Sim, a gente tem bastante projetos independentes, que são filmes mesmo. A gente trabalha bastante com documentário. A gente está agora com os projetos para a produtora um pouco nova também. A gente começou essa formação, a gente já trabalhava com isso antes, mas essa formação ela tem mais ou menos uns 4 meses, então é bem recente. Mas a gente tem bastante projetos. Mas, por exemplo, se uma pessoa quiser contratar de forma particular, vocês prestam serviço? É possível, se tiver, a gente tem uma coisa que a gente, enfim, a gente gosta muito de trabalhar com as questões sociais mesmo. Então, se tiver alguma relação com isso, a gente com certeza faz. Márcio, você tem aí a Terra Sem Males, é jornalista, trabalha com sindicatos. Gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, se apresentasse também. Boa noite ao público, boa noite. O Terra Sem Males, na verdade, é um coletivo de jornalistas, né? Ele não é meu, o fundador dele é o Joca Madruga, um repórter fotográfico. E aí o Terra Sem Males vem aí de um ideal que ele tem já há uns 20 anos e tal. Ele sempre pensou... Na verdade, o que une esse grupo de jornalistas são jornalistas que não conseguem encontrar na grande mídia, na Gazeta do Povo, na Rede Globo. O ponto em comum de todos nós é que a gente vê que não há espaço para cobrir a causa dos trabalhadores nesses meios, né? Então o Terra Sem Males veio para falar o que a grande mídia não conta, as pautas que não são tratadas no noticiário que chega da grande mídia. Então o Terra Sem Males é um tijolinho que a gente está tentando construir aí, para que todas as pessoas possam ter informações de todos os lados. A nossa crítica é que na mídia tradicional, pautas que são de suma importância para os trabalhadores, para as pessoas comuns, não são tratadas. E a ideia do Terra Sem Males é mostrar esse novo lado. O Terra Sem Males começou como um jornal impresso. Eu trouxe aqui uma publicação, como nós estamos aqui na ocasião do 29 de abril, né? O segundo ano do 29 de abril. Essa aqui foi uma edição que saiu lá naquela época, em 2015.
Então, a proposta original do Joca era tratar mais com imagens, né? O jornalismo... Porque normalmente a gente vê jornal de sindicato, de movimento social, cheio de texto e tal. A ideia dele era fazer algo mais visual, com muitas imagens profissionais, inclusive, que acabam dando mais credibilidade para o material e tal. Aí na página do meio sempre tem um pôster. Então, foi uma tentativa de uma linguagem mais acessível e sempre com pautas que não tem nenhum interesse econômico, pautas dos trabalhadores. Aqui a gente pode ver da educação e também dos demais servidores do funcionalismo público. Então, essa foi a proposta original do jornal Terra Sem Males. No momento, desde 2015, a gente tem também postado essas notícias no nosso portal. Então, diariamente, a gente tem atualizado notícias sobre esse mesmo universo, com essa mesma temática, no nosso portal, terrasemmales.com.br. E lá também a gente trata isso. E aí, como a internet te dá mais mobilidade, você tem menos custos para fazer, então, há 2 anos nós estamos também trabalhando com o portal Terra Sem Males. E o jornal impresso você veicula com qual periodicidade? Então, a gente não tem uma periodicidade, a gente faz por projetos, né? Então, aí, a equipe liderada pelo Joca, a gente estabelece a pauta e começa a correr atrás de financiadores, de entidades que possam viabilizar esses materiais. Esse aqui, por exemplo, a gente teve apoio dos sindicatos dos professores e de outros sindicatos. Teve uma edição sobre dívida pública que foi financiado pelo pessoal dos bancários. Então, conforme o tema, tem um outro bastante interessante sobre o acidente de Mariana, né? Que o Joca conseguiu financiamento para poder ir lá na época do acontecido, ele esteve lá, então teve uma edição. No site a gente pode ver amostras de todas essas edições. Então não tem uma periodicidade, é por projeto ainda. Mas a expectativa é que um dia a gente possa ir, semanal, quem sabe, né? Vamos caminhando. Camila, você, nessa produção aí de vídeos que você realiza, você deve se deparar com vários profissionais aí. O que você sente aí? Você vê que tem várias pessoas em com diversas opiniões e diversas linhas de trabalho. Você poderia contar um pouco dessa experiência? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com isso há 2 anos atrás. A gente tem um outro projeto que vem também dessa questão de estar um cinema mesmo que esteja mais perto das pessoas, né? Que é o projeto Manifesto, que a gente fez junto com a Trópico, inclusive um dos meus sócios, que é o José Eduardo, também faz parte desse projeto, que a gente foi para as ruas. Então, quando a gente foi para a rua, a gente conheceu muita gente de muito lugar, então de várias emissoras, tem outros coletivos muito legais, inclusive a gente começou até a ter um trabalho um pouco mais perto do pessoal do Mídia Ninja, tem os jornalistas livres, tem a Terra Sem Males, que são pessoas incríveis que a gente, enfim, está sempre se vendo por aí. E é isso, assim, eu acho que quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fiquei com a sensação de que, na verdade, a grande mídia, no geral, ela está muito longe, distanciada da realidade, assim, e tu vê muito até pelas próprias manifestações. Enquanto as grandes emissoras usam um helicóptero, sobrevoam a manifestação, normalmente as pessoas desses coletivos e de mídias alternativas estão no chão junto com as pessoas e com um contato mais direto, assim. Então, foi muito rico para mim conhecer toda essa galera, enfim, e acabar depois até desenvolvendo alguns projetos com esses outros coletivos. Você falou da grande mídia, digamos, os jornalistas, representantes dessa grande mídia, dessas emissoras de TV, blogs, que são bem conhecidas, você por acaso vê eles circulando junto à população ou eles geralmente vão direto ao ponto, digamos, eles têm algum político, algum líder, eles vão direto à liderança, entrevistam e vão embora. Seria isso, mais ou menos? Mais ou menos isso, assim. Por exemplo, eu normalmente fico, quando tem uma manifestação, por exemplo, eu normalmente passo o dia em função disso. Eu normalmente chego 1 hora antes da manifestação e eu vou embora quando eu vejo as últimas pessoas saindo. Essas emissoras, elas normalmente ficam assim, meia hora, entrevistam os políticos principais, às vezes pegam um outro depoimento de alguma pessoa, enfim, que esteja na manifestação, quando elas estão, enfim, ali no meio, que é muito raro, e vão embora, assim. É bem diferente a relação que as pessoas acabam tendo, que essas emissoras têm com os manifestantes do que, por exemplo, a gente, assim. Eu acabei conhecendo tanta gente em manifestação que, tanto de direita quanto de esquerda, as pessoas já me reconhecem, assim, já viraram meus amigos de rua, assim. Quando tem manifestação, eu vejo essa galera, é bem legal. E para complementar, o motivo dessas pessoas estarem lá
Você encontrou assim um objetivo em comum ou cada um está por um motivo diferente? Tem muitos motivos. Assim, dentro da direita é um espectro enorme de pessoas. Então tem aquela galera que é mais liberal e que está lá porque, enfim, acredita no Estado mínimo, enfim. Tem a galera da intervenção militar, que, né, é outro nível de discussão. Tem pessoas que são super bem informadas politicamente, outras que não são. Da esquerda, mais ou menos a mesma coisa. Então, tem muita gente que luta pelos direitos, né, garantia de direitos mesmo. Tem pessoas que têm já, enfim, já são de sindicatos, de partidos e tem uma outra relação com a política e com as manifestações. Então, assim, é uma gama imensa de pessoas e de visões de mundo e é muito rico, assim. Eu aprendi bastante com o pessoal. Foi bem interessante. Márcio, você podia falar um pouco da sua experiência nesses movimentos aí, gastando a sola de sapato? Você falou sobre os jornalistas dessa grande mídia, né? A gente também não pode criminalizar essas pessoas. Sim, são profissionais, né? São profissionais e estão lá, querendo ou não, todo mundo que trabalha para uma empresa tem que cumprir... Tem um grau de subordinação. E inclusive tem muitos jornalistas progressistas trabalhando lá, porque o campo fora dessa grande mídia é muito cruel, assim, é difícil você, até um pouco por isso surge o Terra Sem Mares, porque até eu fui um dos últimos a entrar, né, e mais gente vai entrar com certeza, mas assim, o que eles sempre diziam assim, a gente quer escrever sobre outras coisas e não tem aonde publicar essas coisas, a gente quer falar sobre desemprego, quer falar sobre questões, inúmeras questões assim que, por exemplo, desigualdade social, que não é tratado de uma maneira às vezes sincera, né? A gente quer tratar de oportunidades e não consegue tratar onde a gente trabalha, por exemplo. Então é aí que vem o jornalismo independente, é um jornalismo que você não precisa agradar quem está financiando aquele programa, né? Você tem a liberdade de tratar dos assuntos que precisam ser tratados. Então, é mais ou menos isso. Ser jornalista tem essa coisa de você tem os seus ideais, você acredita naquilo que você, por formação, mas às vezes você não pode tratá-lo no seu local de trabalho. Então, aí você acaba buscando novos espaços e tal, e toca a vida com o seu emprego, né? Então, essa relação tem um pouco na vida do jornalista, né? Tem uma vez eu estava fazendo um programa falando de esporte, né? Daí a pessoa que estava conduzindo o programa, ela perguntou o que é imprensa? E daí ficou aquela dúvida, o que é imprensa? Você poderia, na sua opinião, Camilo, o que é imprensa? Olha, a imprensa acho que é um meio exatamente de disseminar, né, informação. Eu acho que a única dificuldade que a gente tem, até exatamente, enfim, pela questão de a gente não ter uma lei de meios e tudo mais, é que essa informação ela acaba não sendo exatamente tão democrática, né? Falando agora dos grandes meios, né, de comunicação e nunca querendo colocar a culpa no jornalista, assim. Tem toda uma questão dos próprios posicionamentos de cada emissora, enfim. Mas eu acho que seria isso, assim, é um meio de tu passar informação para o público. Às vezes ela não acontece da melhor forma, né? Você que é jornalista? Eu não sou jornalista, é importante falar isso. Mas assim, imprensa, eu acho que o que não dá para dizer que é a imprensa não é a verdade. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Você vai contar uma história, você vai contar essa história baseada naquilo que você está fazendo, quem te contratou para contar aquela história, naquilo que você acredita, ou às vezes você tem que contar baseado na pessoa que te contratou, mas é contar um lado. Você pode se esforçar para contar os dois lados, mas basicamente você vai contar a história de um ponto de vista. Então a imprensa nada mais é do que contar a história, né? E aí há esse esforço em busca da verdade, da isenção total, o que acaba sendo uma besteira, porque toda empresa tem lá a sua forma, ela tem que ser economicamente viável. E aí quando você fala que tem grandes empresas capitalistas que querem vender seu produto por trás, então você não pode dizer que a imprensa não está alheia a tudo isso. Então a imprensa é uma opinião. Você está na imprensa, você está contando a sua opinião, a sua história. Eu prefiro dizer que a imprensa não é a verdade. Você vai ver o jornal, você não vai ficar sabendo da verdade. Você vai ficar sabendo dos fatos segundo aquele meio de comunicação, né?
E já emendando nisso que você falou, o que diferencia o jornalismo imparcial do jornalismo parcial? Se há como diferenciar, né? O problema é que tem aqueles que se dizem imparciais, né? Eu acho que não existe jornalismo imparcial, porque se você está, como eu disse, tem vários elementos ali que te tendenciam a escrever sobre alguma coisa com determinado... o ser humano tem as suas opiniões e é quase impossível, só um robô faria essa imparcialidade. Eu acho que qual é a diferença do parcial para o imparcial? Eu acho que é a sinceridade, né? Acho que é a sinceridade. Será que, de repente, Camila, a forma de conduzir também não... Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho minha opinião pessoal, e todo mundo tem a sua opinião, até um juiz. O juiz vai julgar uma causa, eu sou advogado, julgar uma causa, ele tem opinião, queira ou não queira, ele vai gostar mais da Camila do que do Márcio mais da Camila, ele tem a opinião pessoal dele. Claro. De repente, essa opinião pessoal, tem pessoas que conseguem conter ela e saber conduzir a coisa, agora tem pessoas que não. Não sei qual que é a sua visão sobre isso. Eu concordo, assim, porque é que nem o Márcio falou. Claro, existe todo um posicionamento político de todas as emissoras, enfim, imprensa no geral, e tem o jornalista que, quando ele, enfim, trata de algum assunto, também tem sua história de vida, seus posicionamentos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo contigo. Eu acho que quando a gente também... conduz de uma forma em que a pessoa tenha mais espaço e a gente consiga deixá-la mais livre, eu acho que isso também é possível de talvez chegar numa sinceridade maior, assim, que a gente não acabe construindo demais uma narrativa em cima da pessoa, porque o jornalismo, bem ou mal, e enfim, até o próprio cinema, é a construção de uma narrativa, né? A gente não pode esquecer isso, porque tem nesse nosso crivo, né? Essa edição nossa. E já não aconteceu em trabalhos que você fez, de repente você tem uma ideia A, depois você começa, se engaja naquele trabalho, estuda, se aprofunda, daí você acaba terminando com uma opinião totalmente contrária? Não, com certeza, assim, até porque na verdade, eu venho da academia, assim, né? Eu sou mestre em tecnologia pela UTFPR e isso é muito vivo, assim, dentro até de tudo que eu faço, eu continuo tendo essa mesma conduta, assim, de... Enfim, né, por mais que eu já tenha minhas posições, eu tenha toda a minha história de vida, minha vivência, que faz com que eu tenha um certo olhar, né, enfim, para os assuntos e tal, eu sempre tento deixar a pessoa falar, enfim, conhecer melhor do que, enfim, já chegar com uma ideia um pouco pronta. E muitas coisas assim, eu tenho um posicionamento político à esquerda, e muitas pessoas que eu conheci de direita, enfim, em toda essa trajetória, são pessoas que... Assim, eu posso não concordar com elas, mas eu respeito demais o posicionamento delas, porque eu entendo que de onde elas vieram, o que elas estudaram, é um posicionamento válido, assim. Então, não é exatamente mudar totalmente de ideia, mas é me abrir para uma outra ideia. Então, acho que já é válido, né? No seu trabalho de jornalismo, já aconteceu isso? Você partir de uma premissa, de repente, seu pai. É isso que eu ia dizer. Não necessariamente é o contrário, né? Mas geralmente, a maioria das pautas que a gente acaba abordando, você sai outra pessoa, você acaba enriquecendo. Você chega lá com mesmo que a pauta seja extremamente produzida, que você chegue lá nos trinques, tudo bem informado, tem muitas coisas, você acaba se transformando e tal, conhecendo novos mundos. Então, eu posso, como jornalista, posso falar, um dos grandes atrativos dessa profissão é isso, você nunca sabe tudo, nunca vai saber tudo, né? Então, existe muito isso, sim. A gente está agora, nos dias atuais, nos momentos atuais, com praticamente internet hoje, poucas pessoas que não têm acesso, né? Digo poucas pessoas, se você fazer um comparativo do que era antes, ainda tem pesquisa ainda dizendo que muita gente ainda não tem um acesso, digamos assim, constante à internet. Mas cresceu aquela onda de várias pessoas dentro lá do seu bairro, do seu município ou do seu negócio ali começar a desenvolver programas, trabalhos, uma coisa que eu entendo que é legal, uma iniciativa que eu acho muito interessante. Mas, por outro lado, tem casos em que as pessoas começam a trabalhar em setores ou em determinado ramo que, de repente, ela não tenha o total, digamos, conhecimento ou discernimento para, de repente, passar uma imagem, para passar uma informação, uma mensagem da forma adequada. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Essa liberdade descontrolada da internet, porque hoje você não precisa, se você quiser fazer um programa da sua casa,
você tem um canal ali no Facebook, ou então no YouTube, ou outra rede social, você já começou, com o mínimo de investimento, você já está fazendo um programa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que o que eu vejo assim, nesse sentido é que muita gente ficava com medo que a internet vai acabar com a profissão de jornalista, vai acabar com a profissão de publicitário, mas na verdade a internet ela te dá a possibilidade de você fazer sozinho, com certeza. Mas de qualquer maneira o profissional especializado naquele assunto sempre vai vir bem a calhar, né? Sim. Então eu acredito que a pessoa pode fazer da maneira dela e tal, mas sempre na medida num limite, né? Não sei o que você queria complementar. Não, eu acho assim, a internet ela é muito legal porque agora, ainda mais com todas as tecnologias que a gente tem, cada pessoa com celular, ela é um mídia ativista, por exemplo. Sim. Então ela pode passar uma informação e às vezes é uma informação que os jornalistas, ou enfim, as pessoas não poderiam cobrir, né? Sim. Enfim, às vezes acontece uma coisa muito rápida, né? Urgente e tal. Isso é muito legal na internet, assim, eu acho isso super rico e importante, necessário, acho que é um passo que se dá para a democratização, assim, da informação mesmo. Por outro lado, essa mesma liberdade, ela acaba gerando excessos, assim, tanto por exemplo, existem canais que eles existem para exatamente o contrário, para desinformar. Então, eles manipulam demais as informações, é absurdo. E como eles têm uma capacidade muito grande de disseminar, né, esses vídeos, ou enfim, esses textos que eles fazem, as pessoas elas acabam disseminando uma coisa que é absurda, porque se criam núcleos, né, de grupos assim, de informação que, enfim, eles não trabalham com a verdade mesmo. E isso eu acho que é uma coisa bem complicada. Eu vejo muito isso na internet, porque eu acabo vendo muita coisa, né? É uma pesquisa diária minha, de ficar procurando os vídeos e pesquisando sobre política na internet, esses novos coletivos e tal. Mas eu acho que também a gente está num processo de conhecimento, assim, então acho que com um processo mesmo a gente vai acabar conseguindo lidar com isso melhor, assim. Tanto que agora até se fala que mundialmente a gente está vivendo a era da pós-verdade, né? E toda essa questão. Então acho que é mais ou menos por aí, assim. Mas vamos dizer assim, uma coisa é você fazer aquela mídia, como você falou, estou na rua, tirei uma foto, trânsito, algum acidente e tal, que isso daí já acontecia. A pessoa mandava uma mensagem lá para a rádio, né? Uhum. A rádio poderia, não, acho que não é interessante, mas você pode já fazer isso direto lá no seu canal. Uhum. Agora, o que eu vejo, por outro lado, é pessoas mesmo criando programas. Por exemplo, você vê programas, hoje na internet você vê programas de música, vários, programas de esporte, tem surgido vários. Pessoas saem já comentando programas sobre política também, a gente vê vários. Então, eu gostaria, não sei, Márcio, até onde que isso é bom e até onde que isso é ruim? Você na condição de jornalista, você acabou de falar que só vai prevalecer quem for competente. Mas será que, de repente, essas pessoas aí que às vezes não estão devidamente preparadas não podem fazer um estrago? Um estrago no bom sentido? Um estrago no sentido de passar a informação do jeito que elas querem. Às vezes elas têm um interesse. Por exemplo, às vezes a pessoa quer disputar algum cargo na cidade dela ou quer proteger determinado político, tem uma certa liderança. Às vezes a pessoa tem uma certa liderança. Por exemplo, líder de bairro, o cara é o líder ali, tem uma certa liderança, vai fazer um programa, as pessoas vão assistir. Então ele tem, queira ou não queira, ele tem uma voz. Eu acredito que é um processo, envolve um pouco da educação, porque a pessoa vê aquilo, ela tem que ter o discernimento se aquilo é válido, se aquilo pode ser que faça sentido ou é uma besteira tremenda. Então a gente está muito acostumado a ver nos meios e falar, não, isso é o correto, é assim que tem que ser. Então eu acho que a internet, a população precisa saber que aquela informação ela tem uma origem, né? Se aquele meio é confiável, se aquele meio... Investigar, digamos. Ela não pode aceitar tudo que ela vê, né? Então eu acho que um pouco o povo brasileiro, por ter essa pouca variação de opções, você liga a TV, a maioria da população tem 4, 5 canais, então eu acho que ainda há muito assim essa sensação de que tudo que está sendo veiculado é correto, mas na verdade não, cada um tem que ver a informação e ver se procede ou não, então eu acho que
a gente, conforme a educação vá evoluindo, eu acho que a gente vai ficar menos sujeito a essa desinformação, né? E, como ela falou, tem gente que vive de contar mentira, né? E também existe o mercado para esse tipo de informação, de desinformação. Mas eu acho que é um processo, eu acho que a gente ainda está, a nossa população ainda está aprendendo a lidar com essa ferramenta, porque a internet é uma ferramenta, ela não é nem boa nem ruim. Então a gente, conforme, vai ter que aprender a lidar com ela e selecionar a informação que a gente precisa, né? Indo na linha de raciocínio do Márcio, o Trump, é bom lembrar que nos Estados Unidos ele ganhou a eleição mais com notícias falsas do que verdadeiras. Tem um estudo sobre isso. Exatamente. Não, e até puxando assim toda essa história dessa coisa da desinformação e tal, é complicado, assim, porque também tem a questão até das próprias ferramentas que a gente usa dentro da internet, assim. Falando do Facebook, por exemplo, que é uma coisa que eu, por exemplo, a Popolo usa bastante. A gente tem a nossa página, que é a Popolo Filmes, e a maioria dos nossos vídeos a gente acaba colocando lá. O Facebook, ele tem também as suas métricas, a sua forma de funcionar, que ele acaba criando esses núcleos, né? Então, a tua timeline, ela acaba sendo direcionada para ti com certas informações e tu não tem acesso ao outro lado, assim. Então, essa polarização, ela também acaba vindo como resultado do próprio planejamento, enfim, da estrutura dessa ferramenta. E isso é uma coisa que, como é um processo que, por mais que a gente esteja usando as redes sociais, enfim, é uma década mais até, talvez, né? Ainda é um processo muito recente, assim, de a gente se conhecer e entender, né? E também como o Márcio falou, acho que com a educação e com o tempo, acho que a gente vai conseguir lidar melhor com isso, assim. Às vezes até é difícil pra gente mesmo. Eu sinto uma dificuldade muitas vezes. Porque, por exemplo, o depoimento do Lula, né? Eu acabei vendo os dois lados, assim. Então, cada um fez edições ao seu gosto, assim. Mas aí, se for ver o depoimento inteiro, é um outro jeito, né? Não é só aquela edição que está lá e que os vídeos foram postados e tal. Então, é meio complicado, assim. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo, assim, para aprender mesmo a se relacionar através da internet. Não, eu vejo muita gente, por exemplo, sai uma notícia, ou então alguém compartilha uma notícia, daí vários outros vão lá e compartilham. Daí você vai ver a notícia de um ano e pouco atrás. Né? Isso acontece muito no Facebook, né? E as pessoas não se dão o trabalho de ler, né? Aliás, as pessoas não. A maioria, né? Infelizmente, a maioria. O WhatsApp também é outro meio de comunicação, né? Outro aplicativo muito perigoso, né? Porque é difícil você rastrear, né? Eu posso mandar aqui uma situação para você e você pôr num grupo, o negócio disseminou e você não tem como saber da onde que partiu. É bem complicado, né? Queria que você comentasse, então, sobre, digamos, essa situação da pessoa, às vezes, não investigar, ou então não se dar o trabalho, de repente, de, pelo menos, entrar. Quais as técnicas, digamos, básicas, você como jornalista poderia falar, assim, para a pessoa averiguar se a notícia tem procedência ou não? Bom, no WhatsApp fica difícil porque você não sabe de onde vem. Um amigo manda para outro amigo, que daí é complicado. Mas assim, quando a gente fala em notícias aqui no WhatsApp é muita brincadeira e tal. Mas assim, quando a gente vê uma notícia, basicamente você tem que ler a notícia para saber se procede. Porque a gente vê o mais importante é o título, porque 90% só lê o título, né? Então, quem sabe clicar e ver ali a data da publicação e o meio já é uma boa dica, né? Mas, assim, com relação a essa construção da credibilidade, é uma... Desculpa interrompendo, tem um prefeito na região metropolitana, ele deu meia hora de discurso, vocês vão dar risada. E daí depois terminou, ele fez uma transmissão ao vivo, né? Daí tipo, comecei, parabéns, prefeito, parabéns, um monte de comentário lá. Daí eu fui entrar no vídeo, não tinha som o vídeo. Daí só teve uma pessoa que foi lá e comentou, pô, não estou entendendo, tá sem som, por que todo mundo está aplaudindo? Então esse daí é só um exemplo do que eu estava querendo falar. Mas pode continuar. E a gente, lá no Terra Sem Males, a gente tenta construir essa credibilidade, que é essa confiança com o eleitor, com o público, passando sempre informações de qualidade, ouvindo
especialistas e sempre oferecer informação de uma maneira completa, né? Você consegue credibilidade como? Estando diariamente, estando sempre em cima da notícia. Então é um processo, né? Você não consegue criar um blog e no outro dia você ter a credibilidade. Mas é uma busca que cada veículo tem que ir atrás, né? É a construção do dia a dia, do seu trabalho, a pessoa gosta disso, gosta de uma matéria, daí quando vê uma outra matéria já, não, peraí que eu vou dar atenção. Então não tem uma receita muito pronta, assim, né? Você tem que persistir, né? Trabalho, vamos dizer assim, né? Eu acho que é importante também até pesquisar, né? Enfim, qual for essa reportagem em outros meios, né? Eu sempre faço isso, por exemplo, né? Sendo uma leiga, não sou jornalista e tal. Eu sempre procuro a informação em outros meios de comunicação de diversos, que eu, enfim, entendo que são de posições diferentes, para ver o que eles estão dizendo sobre a mesma coisa, assim. Aí, a partir disso, eu consigo construir pelo menos a minha ideia sobre aquilo, um pouquinho. Acho que a resposta mais precisa para essa pergunta é sempre checar. Você ouve ver uma coisa aqui, na Gazeta, você vai checar lá num outro portal nacional e o negócio é você não ter um monocanal, né? Você tem que se acostumar sempre a ler a Gazeta e ler o Terra Sem Males. E pessoas de esquerda e de direita devem ler os dois, né? Exato. Você não pode ficar bitolado num único meio. E nós temos blogs então, aqui no Paraná aí que não convencional, mas são totalmente partidários, né? Tanto para um lado como para o outro, né? Isso é muito notório, né? Como que você acha que, digamos, as pessoas reagem a esse partidarismo dos blogs aí? Porque muita gente acaba indo na onda, né? Mas é aí que tá. Que a gente já tinha discutido antes. A pessoa tem que ter esse discernimento, porque aquele canal tem uma origem e então você tem que saber tirar o melhor do blog da direita e o melhor do blog da esquerda, né? Você não pode ler como se fosse uma verdade absoluta. E o problema é que nós estamos num contexto muito polarizado, né? Então é difícil você conseguir algo que não seja carregado de política e de ideologia. Então sempre ler com esse cuidado de que é uma opinião, é um retrato, Eu acho que a maioria das pessoas, no geral, elas não têm por exemplo, não tem essa preocupação de ir atrás enfim, da informação completa. Então, ela vê lá a Gazeta, fala o que ela gosta de ouvir, assim. Então, ela só lê a Gazeta. E aí ela não vai atrás dos outros meios e tal. Eu acho isso problemático, é uma coisa que a gente tem que começar a se reeducar, assim, de começar a ir atrás de vários lugares, como o Márcio falou, ler a Gazeta, mas ler o Terra Sem Males. Eu acho que o caminho não é você combater a informação ruim, é você preparar a população para que possa sempre estar preparada. E às vezes até na própria Gazeta, se analisar, tem colunistas que têm opiniões divergentes do que o próprio jornal veicula. Isso mudou um pouco agora, eu acho. Se você for ver a gama de colunistas da Gazeta do Povo, por exemplo, eles têm o costume de pegar um cara que é extrema direita e um cara de extrema esquerda, até para ninguém poder dizer que esse jornal só lê um lado, só diz um lado e tal. Então você vê que na opinião, sim, você vai ver pessoas de várias opiniões. Mas agora na linha editorial das matérias, aquelas matérias reais, verdadeiras que eles falam, né? Aí dificilmente você vai ver uma matéria tratando de reforma social, reforma agrária positivamente na Gazeta do Povo, por exemplo. Dificilmente você vai ver uma matéria positiva e uma negativa. Você só vai ver sobre MST, reforma agrária negativa, né? Então você vai encontrar essas variações nos colunistas ali, que é o espaço que eles têm, que eles geralmente dão para o contraditório. Mas assim, no dia a dia, no jornalismo noticioso, dificilmente você vai ver muitas variações de linha editorial. E falando na Gazeta, ela vai ficar digital totalmente, né? Parece que só no final de semana vai ter uma revista, edição, né? O que isso representa para você, Márcio? Olha, eu sinceramente já li muito pouco jornal. Agora eu tenho uma colega de trabalho lá que ela tem 65 anos, que ela está meio assim nervosa. Ela tá realmente preocupada porque é um hábito, a pessoa acorda cedo, lê e tal.
assim, no meu caso, eu já não vou sentir falta nenhuma e até acho que é o melhor para o meio ambiente, né? Mas, assim, eu hoje em dia já leio, mesmo não concordando com muita coisa da Gazeta, eu já tenho o hábito de entrar lá e fazer um panorama. Então, eu não sou a pessoa mais dedicada para dizer o que isso vai fazer falta, porque eu não tive essa convivência com o jornal diário, né? Mas, assim, eu acho que informação não vai faltar, só vai mudar a forma de agir das pessoas, né? Camille, o que você acha? Eu concordo contigo, assim, eu acho que a gente sempre, de tempos em tempos, a gente acha uma crise, assim, né? Teve a crise da música, com o MP3, lá, 20 anos atrás. Enfim, o tempo todo a gente acha um grande problema, assim, para lidar, mas a informação, ela sempre vai estar lá, ela precisa estar lá. Os jornais, eles não vão deixar de existir, eles vão só mudar o formato deles mesmos. Eu acho que é legal que isso vá para a internet. É claro que é uma questão também qual é o alcance disso hoje em dia, por exemplo, né? Se isso é bom ou é ruim, aí teria que dar uma estudada, assim, para agora. Mas eu acho que para o futuro, eu concordo, é bom para o meio ambiente, eu acho que também facilita muita coisa de acesso mesmo. Porque havia aquele receio de que as redes sociais tornariam os jornais impressos algo que iam falir, né? Mas quando a gente analisa, a gente vê que os jornais impressos eles estão migrando para as redes sociais. E se você rádios AM, um exemplo que eu, na minha opinião, tem um trabalho muito dinâmico de jornalismo, é a banda B, né? Se você for ver, eles têm se você acha bom ou não o que eles fazem, é outros 500, mas o trabalho dinâmico que eles têm, notícia instantânea... Eles têm se tornado referência até mais. E aí, se você for ver, do conteúdo que circula nas redes sociais, se eu não me engano, cerca de 70% vem desses jornais, vem do O Globo, vem do G1. Então, esses veículos estão longe de estar falindo. Na verdade, talvez eles estejam até, agora que eles estão se reconceituando e tal, talvez eles estejam lucrando até mais. E a Gazeta, na realidade, ela está praticamente se tornando, ela tem quadro já de entrevistas, né? Exato. Ao vivo, pelo Facebook. Ela está mudando, na verdade, ela está se adaptando à realidade. E é isso que eu ia dizer, porque agora, por exemplo, na internet, a gente chegou no momento que nas redes sociais o tipo de conteúdo mais compartilhado é o vídeo. 70% do que se compartilha na internet é audiovisual. Então eu acho que é exatamente o que falou agora. Assim, acho que a Gazeta, por exemplo, está começando, enfim, se reestruturando, focando na internet. Eu acho que o próximo passo é que ela se torne muito mais vídeo do que texto, inclusive. Não sei. Pedro Lima falou que fez o Tamandaré Online Notícias e se inspirou no Terra Sem Males. Beleza? Que massa. Falando em Pedro Lima, vamos para as notícias da região metropolitana. Nosso amigo Pedro Lima, de Almirante Tamandaré, jornalista. Começamos por São José dos Pinhais. A Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais abriu hoje as inscrições para os cursos da Escola da Cultura. O procedimento será feito exclusivamente através do portal da Prefeitura. Você pode entrar lá no www.sjp.pr.gov.br. Serão ofertadas cerca de 500 vagas nos períodos manhã, tarde e noite. Entre as modalidades estão teatro, pintura e tela, histórias em quadrinho, hip hop, ritmos e balé. Quitandinha, vamos falar de Quitandinha, tem um grande evento lá. A Prefeitura de Quitandinha confirma a presença do sertanejo Lubete, do sucesso Made in Roça. Estará se apresentando na cidade na 13ª Festa do Produtor Rural. O evento ocorre no dia 18 de junho, na Praça da Bíblia. A primeira programação da festa é o baile de escolha da rainha, que acontecerá no dia 10 de junho com a animação de João Luiz Correia e o grupo Campeirismo. As interessadas que tenham interesse entre 15 e 23 anos poderão se inscrever para o concurso que escolherá a rainha e princesa da festa do produtor. As inscrições encerram já no dia 19 de maio, podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação. Campina Grande do Sul. Na última terça-feira, dia 9, o prefeito Bill Zanetti tomou posse como presidente da Junta Militar de Campina Grande do Sul. A cerimônia foi acompanhada pelo primeiro tenente João Pedro Marques, estão vendo ali a imagem, delegado do Serviço Militar do Posto de Recrutamento e Mobilização de Curitiba.
pelo soldado Pereira e por Ricardo Soares, secretário da Junta Militar do município. Esse é um ato legal previsto pela Constituição Federal e constante da Lei Federal número 4375. Campo Magro que amanhã tem sessão na Câmara e vai ter polêmica lá. Campo Magro fará a primeira pedalada verde que quero verde, que acontecerá no dia 3 de junho. A largada será às 8 horas no restaurante Nova Polska, muito bom esse restaurante, na colônia Dom Pedro II. O percurso desta edição terá aproximadamente 28 quilômetros, portanto o participante poderá conhecer estradas rurais, trilhas com mata nativa e propriedades da agricultura familiar. Por fim, Colombo. Ocorreu na terça-feira, dia 9, o lançamento do novo site de turismo de Colombo. A nova plataforma de comunicação desenvolvida pela Prefeitura de Colombo por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, em parceria com a Secretaria de Tecnologia de Informação. Com um layout moderno e serviço de geolocalização, a nova ferramenta facilitará a navegação e acesso aos principais serviços, atrações turísticas e programação dos empreendimentos da cidade. Além da apresentação do novo site, foi divulgado um novo material gráfico do Departamento de Turismo e comemorado o aniversário do Circuito Italiano de Turismo, que neste ano completa 18 anos. Então essas são as notícias da região metropolitana, com os créditos para o nosso amigo Pedro Lima. Está lá a foto dele. Abraço, Pedro Lima. Vamos então falar um pouco dessas reformas aí que estão sendo bastante discutidas. Primeiramente, a gente já, dentro da esfera trabalhista, a gente já teve a terceirização que já está valendo, né? Tem muita polêmica, tem alguns que são a favor, principalmente os empresários em geral. Tenho amigos aí, eles são totalmente a favor da terceirização por eliminar... Primeiro porque elimina custos, né? Isso é fato, né? Pro negócio, pro empresário, de fato, é muito bom. Por outro lado, a gente tem também... inclusive a gente teve aqui o André Passos, né, o doutor André Passos, ele é contrário, deixou bem claro isso, falou que a terceirização vem a suprimir o direito do trabalhador, também do ponto de vista você sabe, se você não receber o salário, se você está numa empresa terceirizada, se você não recebe o salário da empresa, você tem que processar ela. Se você provar que ela não tem condições de pagar, daí você vai na primeira empresa. Então, digamos, é um caminho longo para o trabalhador, né? Isso do ponto de vista da esfera processual. Sem contar as grandes possibilidades de fraude, que de fato isso é concreto, né? Há possibilidade de fraude. Você pode montar uma empresa lá laranja, só contratar um empregado, depois fechar ela, sumir, o pessoal lá vai ficar sem receber. Então, tem vários argumentos pró e contra. Gostaria de saber a sua opinião, Camille, primeiramente. Eu acho que esse governo ilegítimo está fazendo o que nenhum governo poderia ter feito se tivesse o voto, né, nas urnas. Essas reformas, elas são absurdas, assim, eu sou totalmente contra as duas. A terceirização desmonta a CLT, né, que vem lá de Getúlio Vargas. Até eu falo assim, uma coisa minha, assim, eu trabalho com audiovisual. A gente do audiovisual, a gente já tem muito problema, assim, porque é um trabalho basicamente de freelancer, a gente sofre um monte, pagar INSS, se aposentar sendo, por exemplo, trabalhando com audiovisual é super difícil. Então, eu não gostaria que todas as pessoas tivessem a mesma vida que a gente tem, assim, que a gente tivesse, enfim, nossos direitos garantidos. Não sei se quer... Só para acrescentar, dentro da reforma trabalhista, a gente também tem a questão de poder parcelar férias. Exato. Então, tem várias outras questões aí que se questiona. O aumento da jornada de trabalho, né? Daí aquela possibilidade de ter aquele acordo entre patrão e empregado, né, que prevalece, né? Então, o que você acha? A terceirização, ela já houve um projeto que aprovou ela, mas ela também faz parte da reforma trabalhista. E a minha opinião sobre essas reformas, na verdade, essas reformas, de novo, elas não têm nada. São propostas que há muito tempo elas estão paradas lá no Congresso, desde a época do Fernando Henrique, mas elas nunca encontraram um cenário propício para que elas fossem aprovadas. Então, dizer que elas vão solucionar os problemas atuais, impossível uma solução antiga resolver um problema atual. Eu acho que começa por aí. Então, nada foi pensado para o momento que nós vivemos hoje, né? Tudo são projetos que a maior parte do empresariado, a elite, vamos dizer assim,
elas já sonham com essas mudanças há muito tempo. Agora, o que está acontecendo é que elas estão emplacando é que agora elas têm um governo que não está muito preocupado com popularidade, né? Com eleição, né? Inclusive, teve uma advogada, a doutora Helenice, que veio aqui, da área previdenciária, ela falou bem isso, né? Que por exemplo, a reforma previdenciária já faz tempo, está engavetada lá, só que os presidentes anteriores, Dilma, Lula, FHC, eles não iam colocar isso nunca porque é totalmente antipopular, né? É impopular isso daí. Então agora que o Temer não tem esse anseio, né, de reeleição, até já declarou que não vai ser, mesmo que quisesse. Gente vê que o cenário não é muito favorável para ele, né? E uma outra coisa em comum que a gente pode falar sobre essas reformas é que nenhuma delas traz a solução para a classe trabalhadora, vamos dizer assim. Elas são soluções para a elite. Se você vê a reforma da Previdência, ela está se divulgando a mentira de que existem muitos... a aposentadoria no Brasil é muito alta, que existem muitos direitos. Quando você vê que a verdade não é essa. A média de benefícios no Brasil é muito baixa. Existe sim casos de aposentadoria com 50 anos, mas varia muito. Mas se você for analisar, não são direitos demais. Nós não temos direito demais. O que acontece para que o déficit, para que esse discurso do déficit, se você for olhar o tanto de desonerações, o tanto de sonegações que as grandes empresas têm com a União, vamos dizer assim, se todo mundo que deve para a União pagasse, não teria déficit, teria um superávit da Previdência. Outra coisa é que na Constituição está colocado lá que a Previdência vai ser mantida pela parte do trabalhador, pela parte do empregador, mas também tem a contrapartida do Estado por meio de várias receitas que deveriam ser investidas na Previdência, mas na verdade nenhum presidente acabou destinando esse dinheiro para a aposentadoria da população, nem do Partido dos Trabalhadores. É bom que se diga que nenhum na história, nunca esse repasse foi feito da maneira correta. Então, você dizer que a Previdência tem déficit e dizer que o brasileiro tem muitos benefícios é um absurdo. Só que, voltando ao nosso papo anterior sobre a mídia, eles têm conseguido emplacar essa perspectiva de que existem direitos demais, de que o Brasil está quebrado e tal. Então, a minha opinião sobre essas reformas é essa, que ela vem, ela obedece, ela está a serviço de uma elite, de pessoas que querem que o Brasil continue da forma que era antes, desigual, né? Combate todos os avanços sociais que nós tivemos nos últimos tempos. Essas reformas regridem. Também temos que lembrar da PEC dos gastos públicos, né, que congelam os gastos por 20 anos. Então é uma loucura, porque você tem um país totalmente desigual que precisa investir na distribuição de renda e você congela o investimento, né, nesses programas sociais, enfim. Então é um projeto de político que não foi eleito na urna, né? Que um projeto... essa discussão se foi golpe ou não foi golpe e tal, tudo bem, eu acho que para mim passou a ser golpe a partir do momento que o Temer foi eleito por um projeto político, né? E acabou desviando totalmente. Ele foi eleito com o programa da Dilma. A Dilma também não estava tão assim fiel ao que ela prometeu em 2014, mas de qualquer maneira o que ele fez foi tipo o programa político do projeto que perdeu, né? Do Aécio. Então, a partir daí que o golpe fica escancarado. Mas uma coisa que nenhum governo, na minha opinião, trabalha, não vai trabalhar, vai demorar, é a máquina pública, enxugar a máquina pública. Eu acho que se você começar a ver, vamos pegar a aposentadoria, você vai regular lá para o trabalhador, aquele cara que trabalha 40, 50 horas por semana. Agora, para o juiz, para o deputado, você tem aposentadoria para deputado, para governador. E se você verificar, a fatia do bolo é bem grande, com esses benefícios. Os militares também têm prioridades, entendeu? Nisso daí, essas reformas não mexeram. Então, eu acho que isso que seria o fundamental hoje. Você enxugar a máquina pública, daí com certeza iria sobrar bastante dinheiro. Não sei se vocês comungam dessa opinião.
Enxugar a máquina pública eu acho um pouco perigoso, porque parece que a gente tem que diminuir o tamanho do Estado, quando na verdade a gente tem que qualificar o Estado, né? Você tem que fazer com que o recurso seja melhor utilizado. Você falou Mas que nem, por exemplo, o Tadeu Venere falou, você acha certo o juiz ganhar auxílio moradia? Não. Era o exemplo que eu ia citar. E ninguém fica indignado com isso, ou pouca gente fica, né? Então, é uma questão... Governador, por exemplo, você é deputado, fica 4 anos no mandato, já tem uma aposentadoria. Então, lá na Constituição nós temos o princípio da igualdade, né? Isso daí me parece que não está sendo respeitado isso daí. E a gente tem que falar de dívida pública também, se a gente quer falar, porque metade de tudo que é arrecadado vai para o pagamento da dívida. Assim, é difícil para uma pessoa que nunca ouviu falar dessa temática, não é verdade isso. Mas, e você não vê falar em dívida pública na mídia tradicional, né? Só que é um assunto de extrema importância que está levando 47% de todo o que é arrecadado. Então, é difícil você falar em otimizar o Estado se a gente não faz a reforma básica aqui. São as reformas que colocam a casa nos eixos, né? Reforma verdadeira, né? Porque essas reformas elas só têm um nome. Elas querem deixar de tudo do jeito que está e vamos... Então, uma reforma, normalmente você faz a reforma do piso ao teto, né? Você não vai construindo... Só está a parte de baixo aí que você está mexendo. E se fala muito de reforma política também, mas não se fala da auditoria da dívida pública, não se fala da reforma do judiciário, que também seria importantíssimo. Tem várias questões, assim, elas não são... E daí vem de novo o que a gente começou a conversar lá no começo, assim, da desinformação e do que, enfim, de novo, assim, falando sobre a mídia tradicional, se tem vontade, com uma questão de poder, né, de exercício de poder, de falar naquele momento. Então, se hoje se vende que a reforma da Previdência, do jeito que ela está sendo feita, e a terceirização, elas são boas para o Brasil e tudo mais, é também uma forma de maquiar os problemas verdadeiros que a gente tem, assim. Então, acho que é uma discussão super profunda e complexa que a gente não está, assim, como sociedade mesmo, preparado para discutir, assim, acho bem difícil. E essa nossa mídia independente, ela não tem, longe de ter igualdade de competição. Isso quer dizer, a população, lógico que de certa forma as reformas não têm o apoio total da população, mas eles acabam convencendo parte, pelo menos daquelas pessoas mais influentes. Então, um grande desafio nosso, lá do Terra, que a gente tem, é de estar levando essas informações, o contraditório com relação a essas reformas, de mostrar quantos direitos estão em jogo. Então, é uma guerra desigual, mas o nosso único caminho é pela comunicação. Porque na via política a gente não vai conseguir jamais derrubar nada, né? Porque está tudo dominado lá. Então, a nossa única alternativa é a comunicação e a gente tem tentado trabalhar essas questões de mostrar o outro lado, mostrar... a verdadeira informação sobre o Estado brasileiro, mostrar que o governo federal tem o papel dele, deu uma melhorada nesse sentido de democratizar, de distribuir as riquezas, mas tem regredido muito e as pessoas não estão se dando conta de tanto de direitos que está indo pelo ralo, né? Direitos que a gente passou a década de 80, a gente não, mas nossos pais passaram lutando, a gente está perdendo uma questão aí de um meio mandato. Então, esse o nosso desafio de comunicadores, é mostrar à população o que está em jogo, né? A gente estava falando de manifestações, tem os movimentos sociais que vieram aí apoiar o Lula, né? Parte dos movimentos sociais ainda tem adesão ao Lula, não é? A gente sabe que não é todo mundo, né? Toda a esquerda, em sua totalidade, tem, digamos, apreço, né? Tem adesão ao Lula. Pode ser que lá no jogo eleitoral, por exclusão, né? Talvez ainda opte pelo Lula. Mas, por outro lado, a gente tem o MBL, o Movimento Brasil Livre, que, aos olhos, lá no início, parecia que era um movimento apartidário, que não tinha nenhuma sigla, mas agora já ficou claro que eles têm um caminho aí que é apoiar a candidatura do João Dória, né? Pelo menos eles têm feito vídeos aí
com essa moção aí. Eu gostaria que vocês falassem um pouco você que teve contato com o pessoal do MBL, o que você pensa desse trabalho que eles desenvolvem? Olha, eu acho que desde o começo o objetivo é esse onde eles estão hoje em dia, assim. Acho só que agora já está claro, né? Só agora já está claro, assim. Acho que no começo eles já eram bem pagos pelos partidos de direita, que já estavam, enfim, né, articulando bem o golpe ali há algum tempo. Enfim, eu acho que o trabalho deles, assim, eu acabei tendo um pouco de contato com eles, né, nas ocupações das escolas aqui secundaristas no Paraná, que eu estava fazendo documentário das escolas com a Popolo, e eles estavam, enfim, gravando todas as escolas. Eu acho que eles têm, assim, a forma como eles fazem o trabalho deles é super antiética, assim. Então, desde chegar filmando as pessoas e fazendo perguntas capciosas, fazendo uma super edição dos vídeos depois para que as pessoas pareçam que não sabem o que elas estão falando, ou então fazer transmissões ao vivo falando coisas que não estão acontecendo. Tipo, eu fiquei bem decepcionada. Assim, eu realmente nunca tinha parado muito para prestar atenção mesmo no trabalho deles. Mas durante as ocupações das escolas que eu tive esse contato aí por alguns dias, porque foram várias escolas aqui em Curitiba, eles estiveram em vários dias, em várias manifestações, e eu fiquei bem chocada, assim, com a antiética, assim, com a forma grosseira, assim, que eles tratam as pessoas, sabe? Eu não sei, eu não gosto muito deles. Márcio. Para mim é o fruto da despolitização, né? Exato. Eu acho que ele Até o Pedro Lima pediu para passar uma pergunta, eu acho que você pode até já responder, que a gente está quase no final. Se haverá crescimento de mídias independentes diante dos grandes jornais e revistas? Haverá, pelo menos a gente está trabalhando para isso, né? Eu acho que cada vez mais a população tem duvidado daquilo que antes era posto como uma verdade absoluta, né? E eu acho que o MBL, assim, ideologicamente, para eu falar do MBL, eu acho que seria, assim, covardia, porque eles não estão aqui, então não... Mas eles ocuparam um espaço, né? Eu acho que talvez a esquerda não soube conversar com a população de uma maneira que eles conseguiram. Agora está caindo um pouco a máscara deles, né, de isenção, mas o ativismo político é necessário. É lógico que eles fizeram um ativismo político superficial e totalmente partidário, né? Por mais que no começo parecia que não, mas foi um ativismo político partidário. Então o que faltou ali foi sinceridade de novo, né? Eu acho que eles criaram a sensação, não, vamos fazer um processo novo no país e tal, mas quando na verdade o que eles estavam defendendo é a política neoliberal, derrotada na urna, mas que acabou ressuscitando nas mãos do golpista Temer. Então, assim, eu acho que o MBL foi um desfavor, assim, a temática que eles tratam foi um desfavor, mas é um fenômeno que a gente tem que analisar. E nós, da esquerda, eu acho que tem um pouco a aprender, ou pelo menos a ter como experiência. Eu acho que o povo é muito carente de informações políticas e tal, e eles conseguiram encaixar ali no discurso do ódio e tiveram o momento deles, apesar de estar em baixa. Então, eu acho até que é exatamente isso, assim, é uma coisa que a gente tinha que ficar atento, porque até o Mídia Ninja, por exemplo, surge antes do MBL. Sim. Mas o Mídia Ninja, ele acaba sendo um laboratório para o MBL, enfim. E depois eles vão, né, levar isso ao extremo, dentro do posicionamento político deles, para tomar as massas mesmo, né, e conseguir levar as pessoas para a rua. Então, claro, para a gente agora eles são um novo caso que a gente tem que estudar para ver para onde vai, assim, porque, bem ou mal agora, eles conseguiram eleger várias pessoas, né, enfim, alguns candidatos deles, mas eles não conseguem mais articular pessoas para ir para a rua. Sim. Então, eu não sei se eles vão ter muita vida. Agora, assim. Camille, Márcio, vamos precisar de mais um programa para terminar o nosso assunto. O delicado do MBL é eles trabalharem com o discurso do ódio, né? É um problema que você chegou um tempo das ocupações que era um negócio caso de polícia. Discussão partidária jamais pode ser caso de polícia. Mas a partir do momento que você coloca o ódio, você coloca um partido só ou uma pessoa só como o problema do país, você acaba gerando um fenômeno que não vai ser legal lá na frente. Então eu acho que basicamente é essa a crítica aos amigos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Camille. Obrigada, vamos marcar outro programa para vocês virem. A gente não chegou nem na metade da pauta. Legal. Sexta-feira, 18 horas, esse programa será reprisado aqui pela TV Transamérica e também pelo Facebook. E na próxima segunda-feira estaremos com o deputado estadual Paulic, do PDT. Até lá.
crise nacional, o Paraná tomou decisões. Fez os ajustes necessários e agora amplia os investimentos em infraestrutura. Um exemplo é a execução do maior programa de duplicação de rodovias da nossa história. As obras entre Curitiba e Piraquara fazem parte deste programa, com resultados que vão melhorar muito a vida na região. Vai ficar 100%. A recuperação e ampliação da Estrada do Cerne em Campo Magro é outra ação do Estado para facilitar o dia a dia de milhares de pessoas. Vai ficar legal, vai ficar nota 10. Os investimentos não param por aí. A duplicação da rodovia da Uva de Curitiba a Colombo vai facilitar o trânsito entre as duas cidades. E vem aí a duplicação da rodovia dos Minérios, trecho que liga Curitiba a Almirante Tamandaré. São obras que melhoram a vida de todos e garantem mais desenvolvimento econômico para o Estado. Governo do Paraná, sempre a favor dos paranaenses. Cada dia, o tempo está passando. Cada minuto, cada hora que passa, fica muito mais difícil para você. Problemas, dívidas, doenças, desespero, brigas na família. É hora de restauração, É hora de vitória. É hora de você mudar de vida. É hora de buscar a Deus. Programa Hora dos Milagres. Um programa da Santa Igreja das Nações Unidas. Ministério Bispo Moisés Amaro. Anunciar entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Programa Hora dos Milagres. Olá, meus amigos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Divino e Sagrado Espírito Santo esteja com todos vós. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui nos estúdios desta poderosa emissora, transmitindo a todos vocês o programa A Hora dos Milagres. Meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que todos os dias, por este mesmo horário e por esta mesma emissora, acompanhe aí o programa do irmão Moisés. Também quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Que Deus também abençoe a direção dessa televisão, desde o diretor até os zeladores, a parte técnica, todos que compõem aqui a equipe da Transamérica, né? Os que trabalham aqui na Transamérica, na secretaria, no escritório, nos estúdios, na direção.